turma do segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Tia Lete com mais uma aula do Centro Educacional Edificar. Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, vamos estudar sobre gênero textual. Assim como o bilhete e a carta, a receita culinária também é gênero textual. Gêneros textuais são as diferentes formas de linguagens apresentadas em situações do nosso dia a dia. Esse conteúdo você encontra no seu livro de língua portuguesa nas páginas 40, 41, 42 e 43. Temos as atividades nas páginas 42 e 43, certo, turma? Lembre-se que é muito importante você ter em mãos o seu livro e todos os outros materiais do seu estojo. Assim, fica muito mais fácil para você acompanhar a nossa aula de hoje. Você já observou alguém preparando algum alimento? Muito bom! Agora presta atenção, turma. Chegou a hora de vocês saberem o que é receita. O que é receita? São orientações que ajudam as pessoas passo a passo no preparo dos pratos culinários. Pratos culinários são diferentes tipos de comidas, certo? Agora que você já sabe o que é uma receita, vamos então conhecer as partes de uma receita. Sabemos que existem vários tipos de pratos culinários, ou seja, vários tipos de comidas, não é mesmo? Aqui no Pará, temos as nossas comidas típicas, como por exemplo, o pato no tucupi, que é um dos pratos muito saborosos e conhecido pelos paraenses. O tacacá, que é um prato de origem indígena, que une os sabores da Amazônia. A maniçoba, que é um prato muito popular e saboroso. Também é conhecida como a feijoada paraense. Mas não podemos esquecer do nosso querido açaí, que é um acompanhamento indispensável na mesa do paraense. Mas para que todos esses tipos de comidas sejam preparados, precisa-se da receita de cada uma. Assim, fica muito mais fácil prepará-los. E todas as receitas são divididas em partes. Agora vamos conhecer as partes da receita. A primeira parte é o título da receita. O título é o nome da comida que será preparada. Todas as receitas apresentam um título, ou seja, todas as receitas têm um nome.
A segunda parte da receita chamamos de ingredientes. Ingredientes são descrições de todos os produtos que serão usados e as quantidades necessárias. Os ingredientes devem estar em forma de lista, um abaixo do outro. A terceira parte é conhecida como modo de preparo ou como fazer. Nessa parte, há uma explicação detalhada sobre como a receita deve ser preparada. Essa explicação é apresentada através de frases. A quarta parte da receita é o tempo de duração e rendimento. Algumas receitas informam quanto tempo será necessário para preparar a receita e também algumas vezes mostram a quantidade de porções que teremos no final. No seu livro, temos um texto. Esse texto é chamado de receita. Receita culinária. Como já sabemos que todas as receitas têm um título, ou seja, todas as receitas têm um nome. Essa receita aí no seu livro também não é diferente. Ela também tem um nome, certo? Vamos ler o nome dessa receita? Frutas no palito. Muito bem. Agora preste muita atenção, viu, turma? Você já cozinhou ou ajudou um adulto a preparar algum prato? Ah, muito bom! O texto a seguir ensina a fazer um espetinho de frutas. Leia-o prestando atenção às orientações. Será que você saberia preparar essa delícia? Agora, preste muita atenção. Vamos iniciar com a leitura do texto. Vamos lá, turma, me acompanhe. Frutas no palito. Ingredientes: uma manga, 6 morangos, 6 uvas tipo rubi, 6 uvas tipo Itália, meio melão. Utensílios: faca sem ponta, boleador, placa de polipropileno e espetinhos de madeira para churrasco. Como fazer? Número 1. Lave a manga, o melão, os morangos e as uvas em água corrente. Número 2.
Sobre a placa de polipropileno, descasque a manga e corte-a em cubinhos. Número 3. Abra o melão, retire as sementes e faça bolinhas com boleador. Na página 41, número 4. Monte cada espetinho seguindo a ordem: uma uva Itália, um cubinho de manga, um morango, uma bolinha de melão e uma uva rubi. Número 5. Faça os outros 5 espetos com os ingredientes. Você pode variar a ordem das frutas para ficar diferente. Número 6. Sirva o espetinho de frutas com um dip de iogurte, que é uma mistura de iogurte natural com mel. Número 7. Experimente passar o espetinho na granola. Também fica muito gostoso. Dica: se você não tiver boleador, pode cortar o melão em triângulos ou quadrinhos. Você também pode usar certas frutas que dão aparência especial aos espetinhos, como o kiwi, o abacaxi pela cor, a acerola e a pitanga pelo sabor, e a carambola pelo formato de estrela. Agora preste muita atenção para essas informações aqui. Atenção, turma. Temos aí no texto 3 palavras e elas estão destacadas de laranja. A primeira palavra é boleador. O significado dessa palavra é instrumento usado para dar forma circular. A segunda palavra é granola. Granola é a mistura de flocos de aveia com outros ingredientes, como passas, nozes, coco, geralmente ingerida com leite ou iogurte. E a terceira palavra é polipropileno. É o plástico. Então, todas as vezes que falamos assim no texto, placa de polipropileno, nós estamos nos referindo ao material, aquele material que usamos para cortar a carne em cima, que às vezes chamamos de tábua, não é? Mas é uma placa, certo? É uma placa plástica. E é importante também dizer que nem todas as receitas são iguais em suas partes, certo? Pois algumas apresentam mais de 3 partes, outras apresentam 3. Inclusive, essa receita que acabamos de ler, ou seja, esse texto, né? Apresenta quantas partes, hein, turma? Muito bem! 2 partes, não é mesmo?
Não, 3 partes. Observem lá. Mais adiante, nós vamos explicar sobre as partes que essa receita nos apresenta, certo? Toda receita, ela tem um objetivo. E o objetivo dessa receita, assim como de todas, é ensinar a preparar um alimento, não é mesmo? De acordo com o texto Frutas no Palito, aí no seu livro, temos 3 partes muito importantes dessa receita. Uma das partes é esse primeiro quadro, que indica os ingredientes. E essa parte é chamada de ingredientes. Vamos verificar quais são os ingredientes que precisamos para fazermos essa receita. Acompanhe, turma. Me acompanhe na leitura, certo? Uma manga, 6 uvas tipo rubi, meio melão, 6 morangos, 6 uvas tipo Itália. Esses são os ingredientes que vamos precisar. Agora, no segundo quadro, temos uma outra parte, chamada de utensílios. Atenção, vamos lá. Faca sem ponta, boleador, placa de polipropileno, espetos de madeira para churrascos. Esses são os utensílios que iremos precisar. A outra parte é o modo de fazer, ou seja, o modo de preparo, certo? E essa parte é muito importante, pois ela serve para indicar a ordem que cada etapa deve ser realizada. Por isso que a receita Frutas no Palito, na parte como fazer, está sendo indicada por números. Cada frase tem um número. Observe aí. No número 1, lave a manga, o melão, os morangos e as uvas em água corrente. No número 2, sobre a placa de polipropileno, descasque a manga e corte-a em cubinhos. No número 3, abra o melão, retire as sementes e faça bolinhas com o boleador. No número 4, monte cada espetinho seguindo a ordem: uma uva Itália, um cubinho de manga, um morango, uma bolinha de melão e uma uva rubi. No número 5, faça outros 5 espetinhos com os ingredientes. Você pode variar a ordem das frutas para ficar diferente. No número 6, sirva o espetinho de frutas com um dip de iogurte, que é uma mistura de iogurte natural com mel. No número 7,
Experimente passar o espetinho na granola. Também fica muito gostoso. Então, nessa receita, foi colocado os números para facilitar na hora de prepará-la, certo? Por isso, chamamos, ou melhor, costumamos dizer que temos que seguir passo a passo. E com os números aqui ao lado, aqui na frente de cada frase, fica muito mais fácil. Assim, a gente segue cada passo da receita e faz direitinho. Então, esses números servem para indicar a ordem em que as etapas devem ser realizadas. Mas atenção! Lembrando que todas as receitas são diferentes de acordo com o tipo de comida, certo? Agora chegou a hora de praticarmos. Prestando atenção, turma. Assinale a resposta certa. Na letra A receita culinária tem o objetivo de. Qual é o objetivo da receita culinária? Temos duas afirmativas aqui. Apenas uma está certa. Atenção para a leitura da primeira afirmativa. Ensinar a preparar um alimento. A outra afirmativa, dar um recado. Qual das duas? Vamos lá ver qual é a que está certa? Isso mesmo, ensinar a preparar um alimento. Atenção para a letra B. As partes da receita. Na primeira alternativa, título da receita, né? Ingredientes, modo de preparo e tempo de preparo. A segunda alternativa, saudação, ingredientes e modo de preparo. Qual das duas indica as partes da receita? Isso mesmo, título da receita, ingredientes, modo de preparo e tempo de preparo. Você é realmente um aluno nota 10. Atenção, turma! Mais uma vez, reforçando o aviso, vocês têm atividade nas páginas 42 e 43, certo? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!